Olá, queridos alunos e alunas da Rede Estadual de Paços do Lumiar. Eu sou o professor Diego, estou aqui hoje para trazer mais uma importante aula sobre o novo acordo ortográfico. Como eu falei anteriormente, o novo acordo ortográfico é a unificação e a adequação da língua portuguesa por países que têm como idioma oficial o português. Essa adequação, ela serve no plano da escrita para que possamos ter um único segmento de escrita por esses países que têm como idioma oficial o português. Algumas alterações foram fundamentais para que essa unificação e essa adequação surtisse efeito. Como falamos anteriormente, né, na questão do alfabeto, na questão do trema e na questão da acentuação, hoje, nessa aula, iremos trazer o hífen, um dos grandes motivadores de erros ortográficos. As observações a seguir referem-se ao uso do hífen em palavras formadas por prefixos ou por elementos que funcionam como prefixo. Relembrando, prefixo é aquele elemento colocado antes da palavra raiz ou antes da palavra principal. Aí temos alguns exemplos. Aqui, aero, agro, além, ante, aquém, arque, alto, circo, có, contra, eletro, entre, ex, extra, gel, hidro, hiper, infra, intra, macro, micro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pós, pró, pré, pseudo, retro, semi, sobre, sub, super, supra, tele, ultra e vice. Então, esses elementos, eles se agregam ao radical para formar uma nova palavra. Eles são importantes porque, em alguns casos, requer o uso do hífen, aquele traço, né, qual usamos para especificar as palavras. Nova regra, não se usa mais o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Nesse caso, nós temos uma dica. Retira-se o hífen, duplica-se esse R ou esse S. Nós temos a forma escrita antiga para ilustrar como era antes do novo acordo ortográfico. Observe que havia a presença do hífen antes de 2009. Antessala, o hífen ele existia. O hífen ele existia antes do novo acordo ortográfico. Mas com o novo acordo ortográfico, o hífen ele não é mais colocado na escrita, nós retiramos esse hífen e duplicamos esse S. Então, a palavra que possuía apenas um S, agora ela possui dois S. Outro exemplo, autorretrato. A palavra era utilizada na sua escrita com a presença do hífen e apenas um R. Mas de acordo, né, com a regra do novo acordo ortográfico, que diz que retira-se o hífen e duplica-se essa consoante R ou S. Autorretrato não possui mais o hífen e duplica-se esse R. Assim, segue para as outras palavras com o mesmo conceito e com a mesma observação. Fato este que muitos, na sua escrita, acabam cometendo pequenos erros. Lembrando que a questão aqui ela é ortográfica e não fonética. Fonética no som. O som ele não modificou-se, apenas a forma escrita houve a necessidade dessa adequação. Em prefixos terminados por R, o hífen permanece se a palavra seguinte for iniciada pela mesma letra R. Vejamos o exemplo. Hiperrealista. Observe que o prefixo, que é este elemento aqui, hiper, ele termina com R. E o segundo elemento começa com R. Então, nesse caso, nós utilizamos o hífen.
Dica: consoantes iguais, hífen. Vogais iguais, hífen. Quando o prefixo terminar por uma consoante e o segundo elemento começar pela mesma consoante, você utiliza o hífen. Aí segue os exemplos: hiperrealista, hiperrequintado, interregional, superrealista, superresistente. A maioria dessas palavras, né, desses prefixos, acontecem apenas com a letra R. Observação 2. Não se usa mais o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S. Não se usa mais o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S. Nesse caso, nós não utilizamos o hífen e nem duplicamos mais essa consoante, porque ela é uma consoante diferente de R ou S. O que acontece? Nós juntamos o primeiro elemento ao segundo elemento. Desta forma aqui. Anteprojeto. Observe que o prefixo é esse aqui, ante. E o segundo elemento é a palavra projeto. Nós não utilizamos mais o hífen. Juntamos o primeiro elemento ao segundo elemento sem a presença do hífen. E assim segue com os demais exemplos. Coprodução, autopeças, geopolítica, semicírculo, ultramoderno, seminovo. Tá? Muitos exemplos por aí. Nova regra. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal, diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento. Vogais diferentes. Não usamos mais o hífen. Juntamos o primeiro elemento ao segundo elemento. Como era a escrita antes? Autoafirmação. Observe que na palavra auto, que é o prefixo, e afirmação, que é o segundo elemento, entre elas havia a presença do hífen. Com o novo acordo ortográfico, e de acordo com a nova regra, não usamos mais o hífen. Juntamos o primeiro elemento ao segundo elemento, sem a necessidade do hífen. E assim segue os demais exemplos. Quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento começa pela mesma vogal. Mesma regra, do R. Terminou com R e iniciou com R, hífen. Terminou com vogal I, iniciou com vogal I, vogais iguais. Nesse caso, utilizamos também o hífen. Como era antes do novo acordo ortográfico. Observe que as palavras não possuíam o hífen. Elas eram agregadas sem a presença do hífen. Com o novo acordo ortográfico, como fica? Utilizamos o hífen. Por quê? Nós estamos seguindo a regra. Quando o prefixo termina por vogal, usamos o hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal. Que nós temos o hífen terminando com I e o segundo elemento começando com I. Vogais iguais, hífen. E assim segue para os demais exemplos. Anti-inflamatório, arqui-inimigo, micro-ônibus, micro-ondas, anti-imperial. Algumas observações, elas aparecem para realçar ainda mais a informação do novo acordo ortográfico. Uma exceção é o prefixo co, mesmo se a outra palavra inicia-se com a vogal O. Nesse caso, nós não utilizamos o hífen. Juntamos o primeiro elemento ao segundo elemento, formando uma só palavra. Exemplo, cooperação, coobrigar, coordenar. Observe que a presença desse prefixo co, não relata a informação anterior, porque é uma exceção. Então, quando inicia com o prefixo co,
e o segundo elemento começa pela mesma vogal com a qual terminou o primeiro elemento, não utilizamos mais o hífen. Então, não devemos, né, levar ao pé da letra essa observação. Sabemos que português também tem muitas exceções e esse prefixo có é uma das exceções. Com prefixos que iniciam com H, sempre utilizamos o hífen, quando o segundo elemento iniciar por H. Usamos sempre o hífen diante de palavras iniciadas por H. Super-homem, mini-hotel, anti-higiênico, có-histórico. Como eu citei, né, português tem muitas variações, muitas exceções, temos mais uma aqui. Uma exceção é a palavra sub-humano. Sabemos que a palavra humano é escrita com H, mas a exceção, utilizando o prefixo sub, esse H ele se desfaz, ele sai da escrita, ficando dessa forma, a escrita correta. Quando o prefixo termina por consoante, não utilizamos mais o hífen, se o segundo elemento começa por vogal. Se terminou com consoante, o prefixo, e o segundo elemento inicia-se com vogal, nós não utilizamos mais o hífen, juntamos o primeiro elemento ao segundo elemento, sem a necessidade do uso do hífen. Exemplo, hiperacidez. Antes do novo acordo ortográfico, a sua forma era escrita com a presença do hífen. De acordo com o novo acordo ortográfico, não utilizamos mais o hífen, porque a regra diz, quando termina por consoante, o prefixo, e o segundo elemento inicia-se por vogal, nós não utilizamos mais o hífen. Então, juntamos o primeiro elemento ao segundo elemento, sem a necessidade do hífen. Quando o prefixo termina por consoante, usa-se o hífen, se o segundo elemento começa pela mesma consoante, né? Então, só para relembrar, terminou com R, o prefixo e o segundo elemento iniciou com R, são consoantes iguais, utiliza o hífen. Se terminou com vogal e o segundo elemento inicia com a mesma vogal, são vogais iguais, utiliza-se o hífen. Não usamos mais o hífen em compostos que, pelo uso, perdeu-se a noção de composição. Algumas palavras, de acordo com o novo acordo ortográfico, elas perderam a noção de composição, ou seja, não são mais palavras compostas, formadas por duas classes diferentes. Apenas uma classe vai prevalecer no novo acordo ortográfico. Como era? Manda-chuva. Antes, nós tínhamos, né, a presença do hífen. Com o novo acordo ortográfico, a palavra manda-chuva perdeu a noção de composição e não utilizamos mais o hífen. Assim também, a palavra paraquedas, a palavra paralama. As observações seguem. O uso do hífen permanece em palavras compostas, que não contêm elemento de ligação e designam espécies botânicas e zoológicas. Então, os elementos que não possuem, as palavras que não possuem elementos de ligação, que referem-se às palavras botânicas e palavras zoológicas, não possuem mais, são utilizadas com o hífen. Nesse caso, utilizamos o hífen em palavras que são de origem botânica e zoológica e que não possuem elemento de ligação. Exemplo, ano-luz, conta-gotas, azul escuro, erva doce, beija-flor. Observe que essas palavras, né, erva doce e beija-flor, erva doce de origem botânica e beija-flor zoológica. As outras, ano-luz, conta-gotas e azul escuro, elas possuem hífen,
porque não possuem elemento de ligação. Observações gerais. O uso do if permanece e deve permanecer em palavras formadas por prefixo eis, vice e soto. Em palavras formadas por prefixo circo e pan. Palavras iniciadas por M ou N. Em palavras formadas por prefixo pré, pós e pró. Em palavras formadas pelas palavras além, aquém, recém e sem. Com prefixo sub, nós usamos o hífen, também diante de palavras iniciadas por R. Devemos utilizar o hífen em palavras de origem tupi-guarani, Anajá-mirim, Apicum-açu e Itapecuru-mirim. Obrigado. Espero que tenham gostado.